Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, talvez haja algum delayzinho ali no tempo que eu estou falando, mas não vai nos atrapalhar em nada, esse delay. Há uma discussão antiga no Brasil a respeito de impostos, a respeito da liberdade que os estados devem ter para lidar com impostos. Isso ganha um peso especial agora na questão dos combustíveis. O Brasil, no papel e por princípio constitucional, é uma federação, né? E isso pressupõe uma união desses entes, mas também um grau de autonomia, de liberdade, até certo ponto. Mas, na verdade, o Brasil não funciona como uma federação. O chamado Pacto Federativo está há muito tempo em crise. Um país muito menor do que o Brasil, a Alemanha, com a reunificação leste-oeste, ela tem 16 estados. É um país menor, bem menor que o Brasil, e, no entanto, mesmo menor, e sendo menor, a possibilidade de políticas unificadas então é mais simples de ser executada. No entanto, há mais autonomia para os estados alemães, principalmente em questões econômicas, do que há para os estados brasileiros nesse país gigantesco. Os Estados Unidos, também muito grandes, até pelo o nome do país já mostra, né? O modelo eleitoral, tudo nos Estados Unidos leva em conta que são estados que concordaram com uma união, mas que não abrem mão de uma grande independência. A gente sempre cita aqui o caso de algo capital, a pena de morte. E a pena de morte, ela não é considerada pela Suprema Corte incompatível com a Constituição dos Estados Unidos. Se a Suprema Corte dissesse, não pode, é incompatível, nenhum estado poderia ter pena de morte. Como a Suprema Corte entende que não há incompatibilidade, ou seja, a Constituição não proíbe a pena de morte, cada estado deve decidir o que faz com o assunto. Então, mesmo no assunto capital, né, limite, os estados têm autonomia, que é o direito de um estado tirar a vida de alguém. É um assunto limite. Sobre a relação do Estado com as pessoas, com a sociedade, com os cidadãos, com os indivíduos. E na questão tributária, você tem o imposto de renda federal. Ninguém escapa, esteja onde estiver. No Alasca ou na Flórida. Porém, há os impostos que cada estado decide ter ou não ter. Há estados que têm imposto de renda estadual. Outros não têm. E aí, os cidadãos, as empresas vão escolhendo. Pô, eu não quero viver aqui. Eu não quero abrir meu negócio aqui. Porque aqui tem tal imposto e vai onerar muito o meu negócio, a minha vida. Eu vou para outro lugar. No mesmo país. Vou para outro estado onde não há essa cobrança. Tá? No Brasil, não há essa autonomia. Certa vez, inclusive, isso deve ter uns 30 anos, 28 anos, numa entrevista com o Delfim Neto, o Delfim defendia a necessidade de os estados terem mais liberdade. Então, eu perguntei a ele se não era uma contradição que o CONFAS existisse no Brasil e ele, quando ministro, de certa maneira, contribuiu para a existência do CONFAS, quando era ministro da Fazenda. E ele concordou que é uma contradição entre o princípio federativo e a existência do CONFAS, o Conselho Fazendário, que não é apenas um conselho, o secretário se reúne, e aí,
que você acha disso? Ou como é que tá a vida lá no Sergipe? E aí em São Paulo? Que tipo de imposto? Não, isso não existe. Os estados têm ali um conselho que é mais do que consultivo, deliberativo, não é? Ele tem um poder até para determinar o veto à liberdade de um estado de estabelecer determinadas isenções tributárias. E quando um estado faz isso, vem a história da guerra fiscal. Vejam, você tem um estado pobre, sem infraestrutura adequada, sem grandes universidades e, portanto, sem a formação de determinados profissionais, sem investimento privado, não há grandes indústrias, não há complexos industriais, etc. E aí, ele quer atrair indústrias para lá, porque uma grande indústria, ela atrai outras dezenas que vão orbitar aquela grande indústria, vão fornecer plástico, vidro, couro, por exemplo, uma montadora. Vão várias outras empresas acompanhar aquela gigante para fornecer aquilo que ela utilizará no produto final. Então, o Estado tenta levar uma montadora. Aí a montadora faz o cálculo. Bom, eu tenho uma proposta de São Paulo e tenho uma proposta de um outro estado. Em São Paulo eu terei mão de obra qualificada, treinada, universidades fornecendo ali gente especializada nisso e naquilo, engenharia, e tenho uma estrutura viária que me permite escoamento da produção, tenho o maior porto do país, não é? E é fácil chegar até esse porto, ótimas estradas, etc. Enfim, por que eu não vou para São Paulo? Se o imposto é o mesmo. O que o outro estado pode fazer? Por favor, vem cá. Aqui você vai ficar isento disso, disso e disso. Aí o cara pode dizer, opa, vale a pena. E quando vai aquela indústria e vão outras tantas, aquilo eleva o nível salarial da região, a média salarial. Porque a indústria paga mais. E muita gente vai para lá, engenheiros vão para lá, técnicos vão para lá, desenhistas, gente com salário mais elevado e que passa a demandar serviços melhores, escolas melhores, hospitais melhores, mais médicos, mais dentistas. Passam a buscar no comércio aquilo que antes não havia, então o comércio começa a se preparar para atender aquela nova demanda. E aí, o comércio vai empregar mais gente, o setor de serviços vai empregar mais gente, o setor de saúde vai empregar mais gente, escolas privadas vão ser instaladas ali, empregando mais gente. Você tem um resultado econômico extraordinário. E o governo que lá atrás abriu mão de taxas disso e daquilo, no final das contas, arrecadará mais. Claro, porque ele vai ter uma atividade econômica muito maior do que antes. E a população local ganha, porque o salário médio vai subir, vai ser puxado pelo salário dessas muitas empresas que lá se instalaram e porque, com o incremento do setor de serviços, haverá demanda por trabalhadores. E subirá a oferta salarial. É simples, mas no Brasil não pode. É guerra fiscal. Mas o caso dos combustíveis, ele é diferente. Porque o governo federal abriu mão de taxações em cima do diesel, por exemplo. Exatamente para que houvesse um estímulo para a redução de preços. Olha, o imposto a menos. Os governos estaduais sempre torceram o nariz
para as discussões a respeito do peso dos tributos no preço final de gasolina, álcool e óleo diesel. Então, essa discussão que não levava a nada, não havia consenso, os estados começaram a arrecadar muito mais, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Os estados começaram a ganhar muito mais dinheiro com a elevação do preço dos combustíveis, porque o imposto ICMS incidia sobre toda a cadeia. Havia uma repetição da tributação. Então estava lá o ICMS em cima da produção, em cima da distribuição, em cima da venda. E é claro que isso tem um peso. É o mesmo raciocínio lá para a CPMF, que acaba incidindo várias vezes sobre o mesmo produto. E tem um impacto no preço final, por isso foi chamado de imposto inflacionário, a CPMF. Que o Paulo Guedes, aliás, é doido para resgatar. Mas vejam, o que fez o governo? Ele estabeleceu, então, uma lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada no Congresso Nacional. E, no entanto, os estados buscaram a maneira de não perder a arrecadação. Porém, houve um assodamento tal dos estados e do governo federal que há o risco de um efeito real da unificação ser aumento de preços, de novo. Mas há uma saída para isso. Há uma saída que provavelmente sairá da Câmara. Já falaremos a respeito. O governo obteve uma liminar, foi com o André Mendonça, contra a manobra dos estados para regulamentar a nova lei do ICMS dos combustíveis. E, de um lado, os governos estaduais e distribuidoras alertam que a decisão judicial de suspender a aplicação dos descontos aplicados pelos estados pode surtir efeito contrário. Mas devagar com a palavra desconto. Porque você tem uma alíquota máxima de R$1. Na verdade é 1,006 sobre o diesel. Mas acontece que em vários estados a cobrança era menor, é menor, não chega a esse valor. E essa alíquota máxima pode tornar-se alíquota única. E ao mesmo tempo, os estados respondem que não, é alíquota máxima, mas com todo mundo tendo a liberdade, essa liberdade que falta aos estados quase sempre em matéria tributária no Brasil, mas os estados terão liberdade para descontos. Esse é o problema. Conhecemos bem os problemas fiscais dos estados e a dificuldade de um governador chegar à conclusão de que ele vai perder um pouco de arrecadação em relação a possível, porque se é 1,006 e ele cobra menos, ele tem 1,006 por litro de diesel, ele tem aquilo como possível, é legal. Então ele vai enxergar qualquer coisa menor que isso como um ato, um gesto de abrir mão de arrecadação. Na pindaíba em que estão os estados? Então, devagar com essa história de desconto como sendo realidade dada. O governo federal quer usar essa decisão para uma mudança no convênio do CONFAS, que estabeleceu a alíquota uniforme.
E o Ministério da Economia convocou uma reunião para hoje, vamos ver o que vai sair, para debater o tema com os estados. Essa liminar gerou confusão de interpretações, como é normal no Brasil, né? São leis com textos ruins, às vezes intencionalmente abrindo possibilidade de interpretações diversas e até, em alguns casos, antagônicas, conclusões, na leitura da lei, conclusões que são antagônicas entre si, são opostas. E às vezes há a intenção de provocar isso. Mas quase sempre textos ruins, mal escritos. E o Mendonça, o que ele derrubou? O tal fator de equalização, que permitia que os estados dessem descontos sobre a alíquota máxima de R$ 1,006 por litro, estabelecida em convênio do CONFAS. A decisão atendeu um pedido da AGU, que solicitou a suspensão apenas dos fatores de ajuste, mas não da alíquota em si. Ou seja, todo mundo alegremente concorda que haja a mesma alíquota no país inteiro. O que é uma confirmação da ausência de liberdade dos estados. Não é? A federação está no papel, mas o pacto federativo, ele é uma marca de fantasia no Brasil. E como a maior parte dos estados pratica valores menores, aí é que está o negócio. Já tem um valor menor. Por que então eles vêm dizer que o desconto é importante? Eles colocam um teto que torna-se possível. E os estados podem até simplesmente, não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão, vou cobrar mais do que eu cobro hoje. Aí entra um outro problema legal. Há uma impossibilidade legal de aumentar a tributação sobre combustível. E na prática é o que vai acontecer. Preço médio, porque vamos colocar o seguinte. A maior parte dos estados tem valores menores. A adoção dessa alíquota representaria aumento da carga tributária média. E isso é ilegal. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota com desconto seria de 0,6597. Vamos colocar 65 centavos, quase 66 centavos por litro. 65,97. Quase 66 centavos por litro. Equivalente à cobrada hoje no estado. O uso da alíquota máxima prevista no convênio representaria um aumento de 0,3463 por litro. Então, se São Paulo fala, tá bom, vamos fechar ali no que é possível, 1,006. O aumento vai ser de quase 35 centavos por litro. O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda estima que a alta média pode ultrapassar os 20 centavos por litro em algumas regiões se a decisão for mantida, a decisão do André Mendonça. Então há problemas na posição defendida pelo governo federal e há também muitos problemas na posição dos estados, que no final das contas querem o quê? Não querem perder a arrecadação. Não querem abrir mão de arrecadação. Serão obrigados a cobrar o ICMS só na produção. Só ali no início da cadeia que prossegue até a bomba do posto de combustível. Ele deixa de incidir em cada etapa dessa corrente. Ele deixa de incidir. E não mais com percentual, e sim preço em real. Um valor em real é estabelecido.
E de acordo com fontes a par das discussões, a intenção do Ministério da Economia é que os governos estaduais substituam essa alíquota máxima de R$ 1,006 por litro do diesel por um percentual sobre o preço, calculado sobre a média dos últimos 60 meses. Aliás, essa novela dos 60 meses vem há muito tempo. Bom, o resultado é o seguinte: os estados criaram um mecanismo para evitarem perda de arrecadação. O governo federal quer que o resultado final de toda essa história seja a redução do preço dos combustíveis, principalmente óleo diesel, pelo impacto que esse assunto tem na eleição. É uma preocupação genuína, porque isso tem impacto na eleição. Isso tem impacto no bolso das pessoas e não é qualquer impacto. É um impacto tremendo, porque se alastra, atinge outros produtos. O governo sabe disso, o Bolsonaro sabe disso, o Paulo Guedes sabe disso. Então, qual é o objetivo? Reduzir. Zeraram imposto federal e querem que o ICMS tenha um impacto menor no preço. Pressione menos o preço para cima. Não é a origem do problema. Você tem fatores internacionais. O barril do petróleo está muito mais caro do que há um ano, do que há 6 meses. Porém, você tem as causas internas. E a principal delas está na política de preços da Petrobras. Isso é indiscutível. E que é mutável. É cascata que a política de preço da Petrobras não é mutável. É uma realidade dada e que ninguém pode fazer nada. O governo não pode fazer nada. Isso é mentira. O governo tem seus representantes no conselho que determina a política de preços. Então, até porque houve um momento em que mudaram. E mudaram onde? Mudaram a Constituição, acrescentaram um artigo estabelecendo que a Petrobras é obrigada. Não, isso não existe. Houve pelo menos uma lei ordinária? Não. Foi uma canetada lá dentro da Petrobras. E pode ser dada outra canetada revertendo esse troço. Como não? E além desse problema dos combustíveis, o contribuinte fica olhando para os estados aí, essa loucura para manter a arrecadação, de preferência aumentá-la. Isso também tem peso em ano eleitoral. Todo mundo quer ter mais dinheiro para gastar, não é? Mesmo com as limitações legais da legislação eleitoral draconiana que há no Brasil. Mas o povo olha e fala, tá bom, e o que é feito com esses impostos? Arrecadaram muito mais. A arrecadação aumentou uma barbaridade com o aumento do preço dos combustíveis. Hoje, a alíquota média do diesel é de 69 centavos. E eles podem conseguir a mágica de, prometendo diminuir, terem, na verdade, um aumento de arrecadação. É uma barbaridade. E é bom lembrar também que o IBP calcula que com a alíquota média de 60 meses, equivalente a 0,61 por litro, os estados teriam tido uma alta de arrecadação de 6%. Não tá bom? Tá bom. Mas para eles não tá bom. Sabe por quê? No primeiro trimestre, o ICMS sobre esses produtos subiu 41%. Eles vão querer 6%? 41%. É uma vergonha. E o povo pergunta o que fazem com esse aumento de arrecadação. Melhorou a segurança pública? Melhorou o investimento em saúde pública nos estados? As escolas estão melhores, as escolas públicas, estaduais? Melhorou o quê? A infraestrutura?
assistência social. Então, o que temos é, de um jeito ou de outro, por um caminho ou por outro, aumento. Não tem a contrapartida. Pagam cada vez mais impostos e recebem quase nada em troca. E mesmo havendo aumento na arrecadação, os serviços públicos continuam no mesmo nível. Muito ruins. Ronald. No Bandeirantes Acontece sempre, o tema de abertura é o editorial do Cláudio Zaidan, que vira podcast. É o Entendendo a Notícia nos principais agregadores e também no nosso site radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.